pela característica do mercado atual, a gente está com praticamente aí completando 2 meses de lateralidade, né. O mercado Bitcoin está lateral e começou a ficar lateral desde o dia 22, então quase 2 meses, né. Falta aí 2 dias ainda para completar os 60 dias de acumulação. Geralmente o arame farpado, ele dura em média isso, uns 60 dias. Significa que terminou? Não dá para saber agora por enquanto, mas olhando a direção do preço e o pivô de alta que ele está fazendo, e depois das altcoins literalmente caírem de 50 a 80% contra o Bitcoin, então praticamente as altcoins que eu fiquei comprado, né, até recentemente antes de vender, eu perdi uma quantia de BTC e basicamente nós temos agora média 14 apontada para cima. Com a média 8, preço acima das médias. Então, eu espero ver, né, o que eu espero é ver se o mercado realmente consegue se manter acima desses 108.000. Então, se mantendo acima de 108.000, antes só para continuar aqui, ontem a gente, no fechamento de domingo de noite, nós vimos um gap, né, sendo formado em $105.000. Então, até $105.000, né. Então essa é uma região comprada por institucional, por isso que essa barra é tão grande, tá. Essa barra é uma barra quem comprou aqui foi institucional, quem puxou o mercado agora para cima é institucional. Então o institucional tá falando: "Olha, vamos subir mais, vamos entregar mais alta, vamos continuar subindo". Então ele buscou liquidez, né, fez pivô de alta, fez agora recentemente o pivô de alta, continua entregando alta, tá. Então continua entregando alta, apesar da queda de ontem, bem assustadora. Ele fez a liquidez abaixo, manteve suporte, né, os 100.300 acima, e o preço está tentando entregar alta. E por que que eu acho que o potencial de alta é maior do que o de baixa neste momento? Pelo menos no curto prazo, tá? Pelo menos no curto prazo. É porque não só o mercado fez um pivô de alta, como altcoins que derreteram começaram a fazer um pivô de defesa vendedora, né. Então, muitas altcoins que perderam bastante valor de mercado nesse último mês, bastante mesmo, como é o caso da Pennant, ela tá fazendo, por exemplo, agora um fundo duplo, um rompimento da média 8 aqui no diário, tá abaixo da média 14 ainda, então, sim, o mercado ainda poderia trazer mais baixo pela frente. Mas no curto prazo, a probabilidade maior é da gente fazer um movimento contra a tendência de baixa aí da Pendle, e a Pendle voltar a subir temporariamente, né. Talvez até possivelmente conseguir romper e reverter. Então existem várias altcoins que estão na mesma situação, né. Elas estão com uma formação de fundo duplo e bear trap aqui nessa região, então ontem o mercado de novo quis buscar os 6,50. Voltando com forte alta, é construção de suporte, e por isso que eu acho que o mercado tem algumas chances maiores, né, de no curto prazo voltar a subir. Então significa que a gente vai continuar subindo? Provavelmente no curto prazo sim. No curto prazo o mercado tá com uma probabilidade maior de alta do que de baixa ou de que reversão. E no mínimo, né, algumas altcoins como a Algorand, entre outras que estavam subindo já antes, elas podem retomar agora a alta aqui, e aí a gente vai ver como elas vão, né, voltar para o topo anterior e testar topos anteriores. O bom e interessante é que os tokens, né, eles estão fazendo pivô de alta contra Bitcoin também, esse token especificamente, Algorand, né. Então ele tá ainda um pouco interessante, tá forte. Mantra, que tinha ameaçado cair forte, voltou hoje para acima da média 8 no gráfico diário. Percebam que todos os gráficos estão horríveis, né. Os gráficos eles estão
com bastante manipulação de ambos os lados. Esse é o famoso padrão eh, padrão de arame farpado, né, onde ele ferra muita gente. E aqui está minhas condolências, né. Eu perdi dinheiro nesse último mês de dezembro a janeiro, mas consegui sair vivo dessa desse arame farpado, né, pelo menos é o que aparenta acontecer, né, que o mercado está saindo do arame farpado. Não, ainda nas altcoins ainda não está aquela coisa, né, mas se o Bitcoin se manter acima de $108.000, manter uma barra compradora grande, conseguir entregar novas máximas nos próximos dias, tranquilamente as altcoins elas podem recuperar podem se recuperar das quedas recentes, tá. Então, olhando por esse lado, eu acho que a probabilidade maior de estar exposto nas altcoins agora, pode ser que o mercado continue fazendo topos e fundos ascendentes nas altcoins, né. Então, alguns arames farpados, digamos assim, foram rompidos, como é o caso da Raydium aqui, caso da Solana também. O próprio Bitcoin, acima de 108, ele rompe também e finaliza o período de arame farpado. Geralmente, quando finaliza o arame farpado, o mercado retoma uma tendência de alta ou inverte uma tendência, né? Ou seja, ele muda da tendência de alta para a tendência de baixa. Mas olhando assim, olhando no que vendo as altcoins defendendo, porque vamos ser bem sinceros, as altcoins elas derreteram muito mais do que foi esperado, tá? Eu pego, por exemplo, a Engler, que estava indo bem forte há um mês atrás, e em 47 dias ela derreteu 56%. Porra, 56% de derretimento durante o bull market é pesado, cara. É bastante coisa. Só que agora, recentemente, né, ela parece que quer fazer bear trap. Então, isso aqui é uma entrada compradora, né? E eu vejo várias altcoins com entrada compradora hoje. Então, isso aqui é um bear trap. Esse aqui é um ponto de entrada. Então hoje eu vou entrar em algumas altcoins de novo, vou ficar exposto em alguns dias e vamos ver se eu mantenho essa exposição por muito tempo ou não, se eu caio numa nova armadilha de alta ou não, tá. Eu espero que agora eu estou entrando num risco minimizado de sentar na graxa, é um risco bem menor do que antes, tá. Porque para mim o mais importante não é o preço que eu compro o token, mas sim a direção que eu estou comprando esse preço. Porque altas no meio do caminho sempre vão ter. Então aqui dos 4,90 até os 6,50, ele subiu em apenas um dia. Mas o problema é ele subir para depois cair mais, né? Outra coisa é ele formatar uma reversão no gráfico de 4 horas e começar a retomar alta, né? Então, para mim, o mais importante não é o preço que eu comprei a moeda, mas a direção que eu estou comprando. Então, eu estou comprando um fundo ou uma probabilidade maior de eu me dar bem do que me dar mal. Então, olhando assim, né? Por exemplo, a Zero, ela parece que está concluindo a sua região mais complexa, digamos assim, e assim como outros tokens, tá? Como outros tokens, eu acredito que ela pode segurar esse suporte agora temporariamente, nos dando um pouco de alegria, né, trazendo um pouco de alívio dessa baixa, tá. Porque lembrando o mercado anda em ondas, mesmo quando é em baixa ele anda em ondas, né. Então a gente tem agora, um fundo duplo, no caso aí, em suporte, o preço mais barato da Zero é $4, agora a gente sabe, né, que esse é o preço que o mercado quer defender. Então se eu compro a 4,50 para tentar vender a 7,50, eu tenho um potencial de ganho, né, estou a favor de uma probabilidade matemática de me dar bem. Então é por isso que eu acho que o mercado hoje pode ser um ponto bom de entrada em altcoins. Eu digo pode ser porque eu não sou dono do mercado, então eu tenho que ser humilde perante aquilo que eu não consigo controlar, né, que é o mercado em si. A única coisa é, cara,
A melhor coisa é estar dentro do mercado quando termina o arame farpado. E eu acho que nós podemos estar no final desse arame farpado, né. Geralmente um arame farpado leva 60 dias, 60 dias de acumulação ou de distribuição. Então faltam 2 dias aí pra gente completar 60 dias. Dia 22, né. Faltam 2 dias para completar os 60 dias, e alguns tokens que derreteram muito forte podem agora ter um respiro de alta, mesmo que venham para fazer algum topo mais baixo que o anterior, eles têm um respiro aparentemente, tá. Então, no caso da Polkadot também, fazendo fundo duplo aqui, tá, aparentemente é um fundo duplo, e o bom é a força da alta. Então, o quão forte está subindo o mercado hoje, o quão forte ele está vindo, né, isso é o que mantém, sustentação para uma alta. Então o Bitcoin ele lidera, né, novamente, o Bitcoin subindo bem mais forte, né, essa alta de hoje de manhã cedo é favorável para nós, principalmente seguida desse período de manipulação. Infelizmente, pessoal, eu sei que muita gente, assim como eu, perdeu dinheiro nesse arame farpado, o que me ensinou uma lição, tá? A próxima vez que tiver arame farpado eu vou ficar 100% fora das altcoins. Não vou comprar também novas altcoins durante o arame farpado, porque arame farpado é a busca de liquidez bilateral, que acontece o tempo todo. Então, o pessoal que comemora a alta acaba se fudendo, o pessoal que comemora a queda acaba se fudendo também. Então, a gente vê um movimento muito rigoroso para ambos os lados, né? Para ambos os lados. Então, hoje eu sei que muita gente que está perdendo dinheiro são os apostadores de baixa do mercado. Então, mas eu acredito, tá, bem sinceramente, que a gente tá perto do fim desse arame farpado. Tomara, tá? Espero que sim. E que o mercado retome, assim, tendência de alta no curto prazo. Agora, falando sobre médio prazo, tá? Falando sobre médio prazo. Depois dessa semana agora, depois desses próximos 7 dias, que eu acredito de alta, do dia 20 ao dia 27, eu acredito que o mercado tem um potencial de alta, eu tenho que olhar, eu tenho que cuidar uma coisa com o homem mensal do BTC, tá? Ele tem uma barra isolada aqui de venda, ele tem uma barra isolada aqui de venda que foi dezembro, tá? Então dezembro ele teve essa barra isolada. Se vocês prestarem atenção, provavelmente final do mês de janeiro, a gente vai completar o mês de janeiro em alta. Lembrem-se que eu sempre falo que os que tem 2 meses, né, antagônicos no ano, que geralmente são antagônicos, né, mês de dezembro sendo um mês negativo, geralmente mês de janeiro tende a ser um mês positivo, é o que está acontecendo. Então, o mês de dezembro foi negativo, o mês de janeiro positivo, tá, geralmente. E de novo é o que está acontecendo. A mesma coisa acontece nos meses de junho e julho, tá? Se junho é negativo, julho é positivo, tá? Só que prestem bastante atenção agora. Quando ele tem esses meses antagônicos, essa barra aqui, ela antecipava que o mercado em breve ia voltar a retomar alta. E isso não impediu que agosto tivesse uma grande queda, isso não impediu que setembro tivesse uma grande queda antes de recuperação, né? O mesmo eu digo agora, tá? Dependendo da velocidade que o mercado andar, a gente não sabe a velocidade que o mercado vai andar, tá? Mas eu acredito que o preço do Bitcoin ele pode ir até os $127.000 no curto prazo, com esse rompimento. Por quê? Porque geralmente, na movimentação no final de uma acumulação lateral, no final de um período de arame farpado, né, primeira coisa que o mercado vai querer vir dobrar o canal aqui para cima, tá? Então, eu pego aqui só ajeitar aqui, ó, tá errado isso aqui. Eu tenho que pegar o topo máximo aqui e o fundo máximo aqui, pronto, tá? E joga aqui para cima. Nós temos que cuidar
o seguinte: se o mercado repetir a movimentação de agosto e junho, tá, nos próximos meses, então, por exemplo, a gente vê a alta aqui, o mercado tenta vir para cá, para os $130.000, 132, 128, tá? É uma região, não dá para saber exatamente aonde ele vai querer ir, mas se ele vir para 128, 130, aí sim a gente pode, né, no momento em que ele se ele manter, ele vai continuar entregando novas máximas e dobrando, triplicando esse canal. Só que com base nessa acumulação, vocês têm que entender que várias vezes foram tocadas, nós temos muitos toques nessa região aqui, ó, muitos toques nessa região, tá? Então, nós tivemos mais toques nessa região, ou seja, a concentração de liquidez maior tá aqui embaixo, tá? Então, o que eu quero dizer é, agora a cada preço que ele vir a subir e entregar alta até a região lá dos 130, nós temos que cuidar para o mercado não perder o topo anterior. A partir de hoje, né, o mercado não pode perder o topo anterior. E eu falei erroneamente sobre ele retornar abaixo de 108. Não, o nosso topo mais importante agora não é mais 108. Com a atualização ontem do mercado, o nosso topo mais importante, e nós não vamos ter queda desde que ele mantenha e sustente acima de $105.000. Então, se o Bitcoin continuar subindo consistentemente acima de $105.000 por unidade, então ele vem, até pode voltar para 105, 105.800, enfim, ele pode recuar para cá. Enquanto ele manter aqui, o mercado vai entregar alta, tá? Enquanto ele manter, o mercado vai entregar alta.